Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o nosso programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30 e com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. Estamos aqui no ar renovando o nosso convite aos nossos telespectadores para que aqueles que quiserem participar do nosso programa, para aqui conosco debater as nossas ideias, contrariar os nossos argumentos, externar a sua opinião própria, está feito aqui o convite. Então o telespectador que assim o desejar, ele passa um e-mail para esse endereço eletrônico que está aparecendo na tela, se prontifica a comparecer, que nós entramos em contato, marcando o dia e a hora em que o programa é gravado. O nosso programa hoje está composto da minha extrema esquerda, Dr. Luiz Fernando Plácido, a minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema direita, a doutora Márcia Plácido, que já esteve um pouco ausente aí durante uns 2 meses, gozando merecidas férias, diga-se de passagem, né? Muito. E está retornando bem muito queimadinha do feliz sol. Férias, doutora Luiz, muito feliz. Não, mas as férias são necessárias para recompor as energias. E nós temos vários assuntos para se discutir hoje, que não sei se a gente vai conseguir analisar e externar a nossa opinião sobre todas elas. A primeira questão é essa situação dessa que ocorreu essa semana, que foi o Fórum Econômico de Davos, né, na qual o nosso presidente Bolsonaro foi o primeiro a se manifestar, e ele foi tratado lá como como uma estrela. Ele era uma estrela e teve o privilégio de abrir o Fórum Econômico, né? Então eu gostaria que os colegas externassem a sua opinião sobre essa participação do Bolsonaro nesse Fórum Econômico de Davos. Quem é que começa? Posso começar, doutora Claro, Luiz? pode. Bem, como o doutora Luiz falou, eu estava meio ausente, não é, em férias. Então, assim, eu não assisti, né, completamente a chegada do presidente, né, para o Fórum Econômico.
Mas assim, ó, eu fiquei sabendo, né, que teve muita polêmica em função do fato dele utilizar a aeronave que foi adquirida pelo presidente Lula, porque ele sempre falou, né, que era um absurdo, né, aquela aeronave que foi muito cara e tal. E agora existia críticas em relação a isso, em relação ao uso. Inclusive, eu acho que é legítimo, que tem mais é que utilizar. Se a aeronave é da presidência, eu entendo que tem que ser utilizada. é comunitária, é socialista. Não, que a bonito isso, aeronave, doutora Luiz. a aeronave é do Brasil, né? É do Brasil. Então, porque ele sempre colocou que ele jamais se utilizaria, né, desse tipo de transporte, que ele sempre utilizaria os aviões de linha, como ele dizia, não é? Doutora Márcia, permite uma parte? Sim, claro. Ele voltou atrás. Mas, isso é tão incomum acontecer, né, em relação a essa pessoa. Então, eu estava dando uma olhada, não é, sobre o discurso que ele deu, e eu também tinha visto numa rádio local, pela manhã, um radialista dizendo que ele seria a estrela do Fórum Social, o que me causou assim estranheza, né? E me causou também assim uma certa surpresa. Não sei se é porque nós conhecemos, né, essa figura da época da sua campanha, que a gente não consegue, eu ao menos não consigo vê-lo como uma estrela. Mas então vamos lá. A manifestação dele trouxe muitos comentários, né? Causou muitos comentários e bastante negativos, né? Vindos dos jornalistas do resto do mundo, né, que disseram, inclusive, que fizeram críticas à fala dele, dizendo que durou cerca de 6 minutos, mas que faltou substância e credibilidade. E que a fala dele teve o intuito de dar credibilidade, não é, ao governo dele. Então, tudo bem. Né? O que se imagina? Ele foi para lá e lá a gente sabe que a ideia é uma ideia liberal de economia. Né? Nós tínhamos o nosso Fórum Social Mundial, né, que acontecia aqui em Porto Alegre, que tinha um outro mote, bastante diferente desse fórum que nós sabemos que tem ideias, né, completamente liberais em relação à economia. Então, vamos lá. No discurso ele falou que a campanha dele gastou menos de $1 milhão e tinha apenas 8 segundos de TV. E que ele era injustamente atacado o tempo todo. Né? Aí eu me pergunto, eu lembro muito de ele atacar os seus adversários, inclusive se utilizando de fake news. Não, mas lá todo mundo atacava todo mundo. Não vamos botar panos quentes aí. Todo mundo atacava todo mundo. Fake news, doutora Luiz, ele se utilizou de fake news. Daí ele disse que foi uma campanha franciscana, quando na realidade ele omitiu o Caixa 2, omitiu que as empresas estavam financiando o disparo em massa de fake news em relação ao seu adversário. Não é? Outra coisa que ele falou, que o Brasil que ele assumiu está em crise ética e moral e econômica. Aí eu fico me questionando, ele assumiu o país como uma grande família, não é assim, uma empresa familiar, e em questão de ética eu acho que ficou um tanto quanto prejudicada depois de todos esses escândalos, né, que o Brasil todo tem tomado conhecimento. Inclusive, né, a esquerda sempre teve uma dificuldade com a Rede Globo de televisão e agora, sim, pelo visto, vai ter um atrito com os eleitores do Bolsonaro que também estão assim, querendo a hegemonia da crítica em relação à Globo. Por quê? A Globo tem lançado, né, praticamente, pelo que eu ouvi, que a Globo tem lançado todos os dias alguma denúncia, né, de algum fato relativo aos filhos do Bolsonaro, né, aqueles funcionários, né, essa milícia que provavelmente tem algum envolvimento, o Queiroz, sobre mortes, se não me engano, 10 mortes que são atribuídas ao Queiroz, pelo fato dos filhos dele, né, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, ter dito que ele era a favor da legalização das milícias, né, tendo em vista que as milícias matavam marginais. E agora o fato do filho dele pedir foro privilegiado, quando eles sempre disseram que foro privilegiado, só quem que se utilizava era vagabundo, né, era corrupto que precisava de foro privilegiado. E daí assim, ele finalizou com uma pérola, né, assim, impressionante, que ele montou uma equipe de ministros qualificados e que não aceitou ingerência político-partidária. Daí eu me questiono, eu lembro do Onix, eu lembro da Damares, né? E mesmo assim eles estão dizendo que são qualificados. Disse que não aceitou nenhuma ingerência político-partidária, mas está fazendo aliança com o Rodrigo Maia, não é? Mas não na formação do governo. Não na formação do governo. Do Ministério não.
Não, mas não só no Ministério, doutor Luiz, que jamais ele vai fazer negociatas, ele não vai negociar nunca, jamais com ninguém, porque ele é um cara honesto, né, doutora Luiz? Foi essa imagem que ele vendeu durante, né, toda a sua campanha eleitoral, de 8 segundos, né, e lotada de fake news. Era isso, gente, desculpa. E aí, doutora? Ele foi a estrela do fórum, porque os Estados Unidos não compareceu. Não, ele era para ser estrela e acabou sendo uma decepção. Porque os Estados Unidos não compareceu, a França não compareceu e a Inglaterra não compareceu. Aí sobrou Então, ele. sobrou Só sobrou ele. E foi assim para as pessoas, né, que estavam assistindo e que esperavam alguma coisa, saíram totalmente frustradas. Teve um prêmio Nobel de Economia de 2013, Robert Schiller, que disse que o Brasil é um grande país, merecia um presidente melhor. Quem seria o presidente melhor? Mas pior não podia ser, né? Eu preferia um professor. Eu também preferia um professor. Eu preferia qualquer um dos candidatos que não fosse o PT. Ele disse uma coisa que eu digo sempre, que eu venho dizendo desde que eu conheço essa figura. Bolsonaro me dá medo. E essa pessoa hoje disse, ele me dá medo. Ele me dá medo. Daí questionaram sobre outros assuntos e ele voltou no Brasil e disse assim, não, peraí, eu vou parar de falar porque senão eu só vou falar no Brasil. Né? Mas, enfim, uma das coisas que eu li também, que disseram que ele mostrou o que ele é, pequeno, acuado e medíocre. É triste ouvir isso. Porque mesmo não votando no Bolsonaro, a gente espera que o nosso país seja bem representado. Alguns tiveram uma crítica positiva, que ele mostrou, assim, que ele mostrou planos não, porque disseram que ele não mostrou nenhum plano, que ele só fez manchete, mas planos mesmo ele não mostrou. Mas isso ele não mostrou durante a campanha. Sim. Então não é agora lá em Davos que ele vai mostrar. Esperavam mais do discurso dele, que um discurso de 8 minutos que ele não falou nada. Ele não falou nada. Ele parece sempre em campanha, não é, doutora? Que embora tenha sido escrito por ministros, né, que foi o Mouro e o Guedes que escreveram esse discurso, ele foi um discurso vazio. Foi um discurso vazio. A única coisa que eu li o discurso e que eu gostei é que ele disse que não vai sair do Pacto de Paris. Espero que não saia, porque ele está se desligando de todas as entidades, os órgãos de proteção, seja o meio ambiente, seja direitos humanos, e outras coisas que eu li a respeito do Bolsonaro, que o nosso país entrou na lista, a lista criada pela ONU, né, pelo órgão da ONU, que cuida os governos do mundo inteiro, e o nosso país está na lista, pela primeira vez, como um regime autocrático. Ou seja, um presidente que só olha para ele. Ele governa segundo os valores dele e as vontades dele, sem olhar para o povo. Então, assim, é uma coisa que preocupa. Equipararam ele a Nicolás Maduro, que o Brasil tem grandes possibilidades de virar uma Venezuela. Disseram que o governo dele tem um risco de ser igual ao governo de Augusto Pinochet, que eu falei nesse programa semana passada. Equipararam ele, o governo dele, com outros ditadores, o presidente da Turquia, do Egito, enfim. Né? Então, é uma coisa preocupante, porque a gente sentir isso como eleitor e não gostar do perfil do candidato por vários motivos, é uma opinião muito pessoal, até de um leigo que não entende de política, é simplesmente a opinião de um eleitor. Mas tu vê uma comunidade internacional preocupada, o mundo está preocupado com o Brasil, com esse governo que se instalou. Eles não veem muitas coisas boas, positivas, a respeito deste governo, e está todo mundo atento. Então, esse relatório que ele entrou, como um governo autocrático, é justamente para isso, é para vigiar, né, o Bolsonaro, principalmente em relação aos direitos humanos, que tudo indica que não vão ser respeitados.
E aí, doutor Luiz Fernando? Doutora Luiz, eu fico um pouco entristecido quando num fórum mundial, tipo de Davos, ter o Bolsonaro como uma estrela do fórum. Isso aí me deixa Que não tinha outro. completamente entristecido. Não tinha tu, vai tu mesmo. Não Né? tinha o Macron, Ele foi desprestigiado quando os Estados Unidos, França e Não Inglaterra tinha não Trump. compareceram ao fórum. Eu gostaria que nós tivéssemos um estadista lá, não um piadista. Alguém que brinca com as coisas. Alguém que não é uma pessoa séria nem confiável. Como a doutora Ângela falou, considerado uma pessoa medíocre. Ou seja, mediana, de médio para baixo. Porque as suas ideias são retrógradas, não acrescenta nada que dê uma esperança ao povo. Ele fala também em relação à preservação das florestas, quando ele quer extinguir as áreas delimitadas para os índios, que são o povo que mais preserva a floresta é o índio. Ele quer tirar a delimitação das terras indígenas. Então ele passa uma coisa que não é o que ele acredita, não é o que ele vai praticar. Aí ele fala da equipe de ministros que ele montou, que é qualificada. Na minha opinião, não é uma equipe qualificada. Ele diz que é a melhor equipe de ministros que já foi montada no Brasil. Para mim é a pior, a começar pela cúpula do presidente. Para mim é um medíocre mesmo. E os demais ministros? Sérgio Moro, que eu gosto muito de tocar nessa tecla. Não acha bom ministro? Não foi boa indicação? Nem bom juiz, nem bom ministro. Há controvérsia. Eu entendo Eu sei que a sua posição é totalmente não favorável. não é totalmente favorável. entendo Eu que reconheço as qualidades dele. Eu entendo que o E eu Moro vejo nem os devia defeitos. de estar lá. Eu acho que o Moro não Porque devia só olha estar. para um lado. Só olha o lado ruim, não olha o lado bom. Mas assim como Mas o Moro só ontem olha para eu um lado, ouvi, doutor. numa outra televisão, eu estava assistindo uns jornalistas comentando a respeito, que eles entendem que a presença do Sérgio Moro no governo do Bolsonaro é a mesma coisa que estar representado ali o governo dos Estados Unidos, com o que eu concordo em gênero, número e grau. Eu também concordo. Tá, continua, com isso. doutor Luiz Fernando. Ele fala também em combater a violência e outros tipos de atitudes em relação à segurança pública. Só que ele tem uma certa linha de conduta que ele, segundo fontes, ele investiga as pessoas a partir de quem apoia a Marielle Franco. Quem dá qualquer opinião na rede social a favor da Marielle já é visto Da com uma- investigação. da investigação já é visto com outros olhos pelo governo dele. A ministra Damares, de qualificação, não tem nada. Uma pessoa que vê Cristo no pé de goiaba e passa isso aí para todo mundo. Fala que menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa. É preconceituosa a partir daí já. Eu sinto medo dele, e às vezes eu sinto medo quando eu estou aqui falando ou escrevendo na nossa página. Eu tenho medo porque parece que tem uma censura me olhando e que um dia eu vou pagar caro por ter sido... Sim. ter uma opinião contrária, por ter sido contra o Bolsonaro, né? Lembra, doutora Ângela, no ano passado, antes das eleições, que nós comentávamos, até em 2017, que nós sentíamos o cheiro da ditadura na espreita. Não é. Agora a gente tem a certeza que Exato. não somos nós que sentimos, é o mundo inteiro que está sentindo Exatamente. a ditadura chegando. Né? E eu, no meu modesto entendimento, né, realmente o presidente Bolsonaro, ele tinha, se não me falha a memória, 45 minutos, que era uma oportunidade que ele tinha de divulgar as qualidades, as providências que ele pretende tomar no Brasil para o mundo inteiro. Né? E, na minha opinião, ele foi decepcionante, falando menos que 10 minutos. Então, acho que ele perdeu uma grande oportunidade de fazer esse discurso muito sucinto. Agora, Não tem conteúdo, doutora Lúcia. Deixar ele falar, ele não sabe o que vai falar. Dos críticos, O cargo de presidência caiu no colo dele. esse crítico, esse prêmio Nobel, esse Roberto Schiller, disse que talvez a gente não pudesse exigir mais dele, porque ele não... Era aquilo ali. É o limite dele. O limite dele é aquele. Eu não reconheço passa do limite que ele não tem o dom da palavra. Isso aí nós temos que reconhecer. Ele tem muita dificuldade para se expressar. Ele encerrou Mas, dizendo que a esquerda não vai ter vez na América do Sul. Ele disse isso. Ele sendo presidente de um país Ele que vai compõe a América do Sul. combater, ele vai Como é que ele pode combater. falar em nome de todos os países da América do Sul? Que a esquerda não vai ter voz. Mas disse que ia governar para todos os brasileiros. Depois disse que ele não era presidente dos governadores do Nordeste. Ele separou. Bom, mas de qualquer maneira, nesse breve discurso que ele proferiu lá no fórum, apesar de curto, esse discurso dele, eu vi, eu detectei
assim, algumas coisas muito importantes. Ele diz que quer incluir o Brasil no ranking das 50 melhores, dos 50 melhores países para investir. Bom, como ele vai fazer isso? Ele não Não disse. se sabe. Bom, mas tomara que cumpra essa promessa, porque isso seria muito interessante para o Brasil, né? Atrair investidores para o nosso país. Né? Ele diz que para que a esquerda não prevaleça. Isso eu não concordo. Né? Porque, eu já disse aqui em outras oportunidades, o país tem que ter oposição. No momento que não existe oposição, se torna uma ditadura. Um governo sem oposição, ele faz o que quer. Não tem a fiscalização da oposição, então eu discordo totalmente disso. Agora, uma outra questão que me pareceu extremamente importante. Ele quer a atuação em sintonia com o mundo na redução de emissões. Né? Ele quer compatibilizar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Isso me parece extremamente salutar. Muita gente, esses adeptos da ecologia, tem uma questão ali ambiental, não pode fazer nada ali. Eu acho que tem que analisar os prós e os contras. Né? Se nós temos... O que é bem para o povo? O que é o bom para o povo? Se nós temos duas situações. Por exemplo, nós temos um problema de preservação do ambiente. Bom, mas nós precisamos fazer ali uma obra e essa obra vai beneficiar uma grande parcela da população e vai desenvolver a economia. Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos preservar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento da economia. Claro que não estou dizendo com isso que simplesmente se deixe de lado a preservação ambiental e se vá fazer, utilizar ali aquela área para propiciar o desenvolvimento econômico. Eu acho que tudo tem que ser equilibrado. Analisar os prós, o que é melhor, o que vai ser melhor, isso ou aquilo. Bom, se de repente é muito melhor preservar o ambiente do que o desenvolvimento econômico, então se preserva o ambiente. Mas se a análise permitir que o desenvolvimento econômico vai ser melhor para a população, eu acho que isso tem que prevalecer. Mas tem que ver isso a médio prazo, doutora E Luísa. quem é que vai fazer a análise? Não, aí tem técnicos para isso. Eu considero essa, eu faço um paralelo a essa situação de compatibilizar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico, uma questão da área criminal, que é o crime fabélico. Né? Todos nós sabemos que o crime fabélico é aquele em que a pessoa... É o crime de fome. Aquela pessoa que rouba 1 litro de leite, um pão, para alimentar o filho que está passando fome em casa. O que é que o Poder Judiciário faz nessas situações? Ele analisa qual a consequência que o lesado pelo patrimônio, aquela pessoa que perdeu o pão, que perdeu o leite, etc. e tal, qual é a relevância jurídica para um comerciante perder 2, 3 litros de leite, ou uma meia dúzia de pão, ou a prisão daquela pessoa. Aí o que a justiça faz? Absolve o réu, reconhecendo que é crime famélico, e ele não é punido. Então, se analisa as duas coisas. Ele cometeu um crime que ele furtou. Né? Mas a justificativa daquele furto, ele para a população é muito mais importante deixar aquele cidadão em liberdade, porque o bem jurídico protegido do cidadão tem menos valor do que a liberdade do cidadão. Então eu comparo isso. Então, quando nós temos essa questão do desenvolvimento econômico em confronto com a preservação da economia, então nós temos que fazer isso. Claro, não vamos fazer isso. Vamos derrubar essa mata aí, vamos fazer isso porque tem que fazer essa obra. Não é de forma discriminada, bem entendido. Não é de forma discriminada. Doutora Luísa, mas isso não é temerário? Porque quem é que vai fazer essa avaliação de o que é mais importante para o brasileiro? Preservar uma mata ou... A mata... Terminou a mamata. A mamata é dos políticos. Mas pode ter mamata aí no meio dessa... Porque quem é que vai fazer esse laudo? Vamos supor que haja uma corrupção. Vamos supor que os grandes latifundiários querem uma terra
para expandir seu agronegócio, que é bem isso que está acontecendo, né? Então, pode haver uma corrupção, e o que é pior, mas o que é pior, a natureza não vai se restabelecer, e o prejuízo não é para nós que estamos aqui agora, porque a gente já viveu a metade da nossa vida, né? Mas são para os nossos filhos, para os netos que eu ainda vou ter, né? Doutora Ângela, só me permite uma parte. Aí, mas nessa E pro questão, mundo. derrubou a mata, faz o reflorestamento numa outra área. Você compensa Mas uma coisa com a é outra. aí que está. É o tempo ó, também, a doutora sua colocação em relação, assim, essa analogia em relação ao furto no supermercado e tal, assim, eu acho que ela é meio distante. Porque assim, ó, a gente está vendo ali o poder econômico, não é assim, de um supermercado em relação a um desempregado que está levando comida para o seu filho. Tudo bem, é uma colocação bastante inteligente, mas ele diz assim, eu não vejo muita relação com a ecologia, porque a ecologia, como a doutora Ângela falou, é uma coisa que ela não se refaz automaticamente. Em caso de reflorestamento, Perfeito, pode ser. mas doutora Luiz, anos. o que vai ser levado em consideração nesse momento? Né? É o agronegócio, ele já falou, inclusive o nosso atual governo já falou que o A bancada agronegócio... rural, A né, bancada tratou ruralista está em a peso. ministra, Não. a rainha do veneno, Doutora a moça Luiz, do veneno. exatamente o que eu ia dizer, assim, ó. Aí o que acontece? Eles estão preocupados com a saúde da população, vai aumentar o número de agrotóxicos e a quantidade de agrotóxicos. Nós temos que reconhecer que os nossos órgãos ambientais, eles têm, não sei por que motivos, trancado projetos econômicos. Eu acho que eles têm compromisso Eles com a têm vida, compromisso doutora Luiz. com a natureza, com a Bom, vida. tem compromisso com a vida da natureza e não tem compromisso Quantas- com a vida do Não, cidadão. não é Aí o assim, cidadão doutora fica Luiz, passando... Não é assim. Não adianta O cidadão não passa assim. fome para preservar o ambiente. Não é assim, doutora Doutora Luiz. Você Luiz, privilegiar o tem grande várias que empresário. não tem saúde. Tem várias espécies que depois de desmatada nunca mais voltarão, serão extintas. Animais, por que Não, que pega uma mudinha ali, bota no outro lugar. Mas é um e vamos século, criar para outro lugar. reflorestar um século. Por que se vê animais silvestres Invadindo invadindo a cidade, o meio urbano? Por quê? Por causa do desmatamento. Esses animais não têm... Nós temos uma floresta a amazônica. cadeia alimentar foi desfeita, foi desorganizada. Então é um prejuízo muito grande. Os E difícil índios, de recuperar. os índios. Agora, uma outra questão que ele falou, que é a reforma tributária. Isso também, para mim, é indispensável. Agora, se ele vai cumprir essas promessas, só o tempo dirá. Ele vai voltar atrás outra vez. Como não tenha sempre. dúvida. A reforma tributária é uma necessidade premente. Eu não diria que se ele quer, ele vai fazer, porque não é ele que manda no Brasil. Não é ele, é a E o bancada presidente evangélica. estereotipado, Ele é o- pessoa que caiu lá naquele cargo, que não tem Bem, gerência mas nenhuma sobre vamos nada, torcer. Não tem condições. Vamos torcer para que esse efêmero pronunciamento dele não descaracterize a participação dele e que aquelas questões que ele deixou de expor para o mundo, ele faça quietinho aqui no Brasil. Mas, doutora Luiz, eu acho que a participação dele não o descaracterizou, muito ao contrário, mostrou exatamente quem é, E muita né, coisa. o presidente eleito E e já mu- empossado. E muita coisa foi literalmente para inglês ver. Exatamente. Eu acho que, na verdade, realmente a gente tem observado nas entrevistas dele que ele é uma pessoa de limitações, principalmente no contato com a mídia. Ele tem dificuldade de expressão. E ele é uma pessoa raivosa, Ele é ele tem dificuldade com a raivoso. mídia também em função disso, Também, não é, também. doutora Luiz? É só a gente observar as manifestações dele enquanto deputado. É isso aí, vamos deixar o Dados para lá. Vamos deixar o Dados para lá. Vamos. E o novo escândalo da família Bolsonaro, hein? Da família não, é do filho dele. Não, é da família. Vamos, não vamos botar no mesmo barco a família toda. Não, eu vou começar a levantar o tom aqui. Não. Se quando da eleição era a família Bolsonaro, na posse era a família Bolsonaro, o Flávio já estava meio afastado, porque já tinha estourado o escândalo do laranja, do motorista. Então, é a família, sim, e o povo elegeu a família do Bolsonaro. Elegeram o senador, o deputado federal e o vereador. A família do Bolsonaro está Exatamente. envolvida nisso. Você sabe Os maiores mandatários. Você sabe que eu eu ouvi uma notícia essa semana que, em função desse escândalo da família Bolsonaro, a Rede Globo entende que o Bolsonaro tem que ser derrubado. Bom, uma outra coisa, para ele ser derrubado,
basta um soldado e um cabo, cabo. porque ele já está rodeado de militares lá. Sim. É só tirar ele da cadeira e os militares assumirem. Para fechar o STF, bastaria Os militares já estão lá. Ele tem mais militar no governo dele do que o Nicolás Maduro. Só que o Nicolás Maduro tem o apoio de todos os militares, agora de menos 27 que foram presos. Tá, então, como ele já tem lá, parece que é metade da cúpula que o assessora militar, ou seja, é só esses militares tomarem conta e tirar ele da cadeira, não vai ser muito difícil. Né? Mas eu acho que o Brasil não está preparado para um golpe. Mas, doutora Luiz, o senhor veja bem se não é uma coisa assim, um tanto quanto curiosa. Se não me engano, foi o juiz Marcelo Bretas que autorizou, então, que fosse, né, começasse a investigação através do Ministério Público, tinha solicitado que o Ministério Público verificasse o que estava acontecendo. Isso se deu no dia 16 de outubro de 2018, em plena campanha eleitoral. E assim, por coincidência, né, o Queiroz e a filha dele pediram demissão no dia 15. Né? E essa investigação começou a partir do dia 16. Então, assim, ó, aí a gente vê, o que é o COAF? Né? É um Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Né? Nós já tínhamos falado aqui que o patrimônio, né, imobiliário da família, né, da família Bolsonaro, já tinha assim, crescido geometricamente. Né? Que já tinha crescido demais. O senhor ainda falou que, quem sabe, eram bons administradores e tal, não é? Então, falei quando isso? Isso no último programa que eu participei. O doutor Aloysio. Tá. Então, assim, ó, doutora Luiz, daí no dia 15 eles pediram demissão. Né? Então, veja bem, o COAF agora passou, né, para os cuidados do ministro da Justiça. Isso. Né? Que não se manifesta, mas nem sob tortura, sobre o caso do Fabrício Queiroz. Sobre o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Ele já, assim, ó, inclusive, eu estava trabalhando, daí entra as notícias no meu computador. Assim, todos os sites de notícias diziam a mesma coisa, que Sérgio Moro, questionado sobre Flávio Bolsonaro, né, assim, não responde, desconversa. Ele não responde, mas ele não está travando a investigação. Isso é importante. Não, a única coisa que eu já fiquei sabendo que parece que a partir de agora o COAF não pode mais liberar informações, né, a respeito desse tipo de transação e coisa do gênero. Depois que estourou o escândalo esse, que diferentemente veio essa determinação. Isso, depois do escândalo. E depois que passou, né, pro ministro da Justiça, o super-ministro, né, se manifestar a respeito. Que é um ótimo ministro, que vai ser um ótimo ministro. Para mim vai. Sim, vamos torcer. Para mim, o Sérgio Moro e o Paulo Guedes vão ser a sustentação do governo. Estamos mal de sustentação, então, doutor. Que é a favor da mudança da presidência igual a do Chile. Mas uma outra coisa aqui, que também agora saiu também no meio da semana, uma coisa muito séria, que foi o envolvimento de um capitão, um major da PM, que tinham sido expulsos da Polícia Militar e que tinham trabalhado no gabinete do Bolsonaro. Tinham vinculação com o gabinete do Bolsonaro. E outra coisa, e se descobriu agora mais 7 milhões de movimentação financeira. Então a coisa parece que vai mais além. E isso realmente preocupa, porque um PM que é expulso da corporação, vinculado a um deputado estadual, é uma coisa muito... É aquela história. Nós contratar um assaltante, um ladrão, para trabalhar no nosso escritório. É uma coisa que realmente preocupa. E ele prestava homenagens, inclusive. Sim, deu uma medalha, uma comemoração. Mas isso foi lá em 2003, talvez lá naquela época o policial esse ainda não tinha ido para o lado do mal. Foi em 2003, 2004. Ele foi expulso agora, uns 4, 5 anos atrás. Sim, mas o processo demora. É que às vezes o PM pode ser bom e depois se corrompe. Então, na época que ele foi contratado quando foi homenageado, ele era maravilhoso. Podia ser. Depois se corrompeu. O sucesso tem gente que se corrompe. Quem sabe como é que é dessa homenagem. Você sabe como é que esse policial chegou ao gabinete? Não, como é que foi? Do Flávio? Foi indicação do Fabrício Queiroz. O motorista indica para o deputado quem é que vai ocupar os cargos de assessor. Mas o Fernando, é que na época, 2003, nós estamos em 2018, fazem 15 anos atrás.
Então, na época, ele até podia ser um bom policial, mas se desvirtuou. Mas a Foi gente pro não caminho do mal. sabe. Eu não estou questionando se ele era um bom Talvez policial, ele, não. há Eu estou algum questionando tempo- quem indicou ele para ser assessor de um deputado. E algum tempo Meu depois, motorista vai indicar o meu assessor. sabe lá quando ele deixou de ser um bom policial, né? Mas ele foi Pois é. pego muito tempo Quer ver, depois, a doutor gente não Ângelo? Eu sabe. fiquei assim, o Flávio Bolsonaro, ele empregou no gabinete dele a mãe e a mulher de um Deus. miliciano, que é o Adriano Magalhães, que é um ex-capitão da PM, suspeito de integrar a milícia. Votou contra a CPI das milícias, declarou que as milícias deveriam ser legalizadas e empregou Alain e Alex, irmãos da Val do Açaí. A Val do Açaí, que é aquela funcionária fantasma do Que Bolsonaro. Não, são coisas que realmente preocupam e que têm que ser São investigadas. coisas graves E tem que ser investigado. pra- Nós não podemos nos precipitar, né, e já lançar culpados. Né? Não se pode condenar alguém por antecipação. Até porque tem inocentes que estão presos há quase um ano em Claro. Curitiba. Mas nós somos eleitores, a gente pode tirar as Bem, nossas pessoal, conclusões. e outra questão, e agora uma bomba aqui, ó. A questão da delação do Pallotti, informando que entregou propina pessoalmente ao Lula na base aérea de Brasília e no aeroporto de Congonhas, e também ao Delfim Neto. Parece que foi 4 milhões, foi aquela propina da Belo Monte, que é uma obra de 13 milhões e meio e que 1% da propina, 135, teria sido dividido entre o PT e o PMDB. E parece que 150 mil, 30 milhões, eu acho, dessa propina, seria destinada ao Lula e 4 milhões ao Delfim Neto. O Delfim Neto saiu pela tangente, disse que prestou consultoria econômica. E que consultoria cara, né? Mas é o Delfim Neto, 4 né? milhões de reais para prestar uma consultoria, Ex-ministro. para formar um consórcio para o Belo Monte, é muito dinheiro. Olha, isso, se contar as horas de trabalho, está cheirando a corrupção. E ele disse que levou no aeroporto de Congonhas e na base aérea de Brasília 2 remessas de dinheiro vivo numa caixa de uísque, hoje na caixa celular, e apresentou como testemunha os motoristas que confirmaram esse fato. Motorista. Isso, O motorista é o O dele problema, apareceu. né? pois O é. dele desapareceu. Então, isso. Não, acontece que o Pallotti era o homem que conhecia tudo. Ele conhece tudo, Bom, mas ele chegou a ser ministro da Fazenda. ele se e ofereceu depois que para delação quando ele estava preso, cansado de estar preso, se ofereceu para delação sem apresentar nenhuma prova. Agora as provas dele são dinheiro em espécie, 4 milhões dentro de uma caixa de uísque e de uma caixa de celular. com depoimentos Não de cabe- motoristas não- que confirmam o Não fato. cabe 10 mil reais nesses invólucros que levou o dinheiro. Nota de 100 cabe. Nota de 100 Não, mil. doutor, 100 Quatro mil. milhões? de uma uísque. outra observação. O Palocci, assim, a delação, a colaboração que ele fez, não foi aceita nem pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal taxou a delação do Palocci como fim da picada. Sim, mas é o fim da picada essa delação. Não aceitaram. Como é Quem que o aceitou? TRF A Polícia aceitou? Federal. Mas o TRF tinha que aceitar, doutora Luísa? Por quê? Tenho certeza, porque isso é com o Supremo, com tudo. Né? Existe, assim, um grande acordo, e eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, doutor Luiz, que eles aceitaram isso, essa delação, que o Ministério Público, que é chefiado pelo Deltan Dallagnol, o homem do PowerPoint, não aceitou. Aí eles aceitaram a Polícia Federal, porque não tinha nenhum tipo de prova. Agora, como o doutor Fernando colocou, quais são as provas do Palocci? Motorista, né, esses motoristas, e dinheiro dentro dessas em espécie, não é? Não se verifica Aí nem não nada na enxergue que não Suíça. pode ser, né? Não, claro que não. Para não deixar rastro. Não, mas a soma de valores que o Você doutor se veja, referiu, Renato, não tem é nada, não impossível. tem conta na Suíça, não tem conta no exterior. Todo o dinheiro que foi encontrado nas contas do Lula, todos eles são contabilizados. Então não há o que se falar. Não. Sim, Todos eles? todo o dinheiro foi E não contabilizado. foi, esse Há valor controvérsia. não foi depositado em 48 parcelas, né? Não, foi contabilizado o dinheiro doado ao PT, não ao Lula. Ao Lula, inclusive. Aí o Lula recebia a Tudo propina foi- e colocava lá no caixa. né? Aí é que está, ele recebia propina, o senhor que está afirmando agora, doutor. Não, não se foi pode o Pallotti é julgar. que afirmou. O Pallotti. Não, Tá, que e era o que o- aconteceu que era com o Palocci homem-chefe depois dele. disso? Não se- Ele foi para casa com os milhões dele numa buena porque ele falou mal do presidente Lula. Não, ele está devolvendo 37 milhões de... Não, isso aqui é o Ministério Público está querendo que ele devolva. Não, faz Ele parte da não delação. devolveu. Não, faz parte da Ele delação. devolveu, segundo me consta, Tem o 800 mil compromisso, reais apenas. tem o Exatamente. compromisso de devolver 37 milhões. Puxa, É, quantos de milhões reais. esse homem tem para devolver 37?
Olha, doutora Luiz, eu sei que é assim, ó, depois que ele resolveu, não é? Porque ele tinha dito que a delação que ele tinha para fazer era sobre a mídia. Não, nunca foi aceita a delação relativa à mídia. Aí o que aconteceu? Ele resolveu, depois de 2 anos encarcerado, a falar então a respeito, inclusive ele falou que tinha relação com a Dilma. E o que mais me surpreende, isso tudo foi lançado agora, isso veio à tona dia 18 de janeiro, quando tudo está assim a mil, todo mundo perguntando cadê o Queiroz. Cadê o Queiroz? Né? O filho do Bolsonaro fazendo vídeo, né, assim, secando uma suposta lágrima com a bandeira do Brasil. Um vídeo ridículo, horroroso, vergonhoso. Agora, uma coisa que eu achei interessante, e para ver que ele não tem, assim, na minha opinião, ele não está querendo assim incriminar esse ou aquele, ele foi sincero com a presidente Dilma. Né? Ele foi sincero dizendo que não há nenhum relato dele de propina. Ele disse que ela, num determinado tempo, que um fato que inclusive desagradou o Lula, que ela trocou a direção da Petrobras. E aí deu uma estancada eu acho que ela tirou o Paulo Roberto Costa. E botou a Graça... E a Graça Foster, exatamente. Ali, ela teve um atrito com o Lula. Porque no momento que ela trocou a gestão aí deu uma freada na propina. Então Mas parece que ali começou o conflito da Lula. Não é da propina. Como? Onde estaria todo esse dinheiro? Porque o Moro, quando juiz tucano, ele mandou assim investigar tudo onde estava esse dinheiro. Não localizou dinheiro algum em relação ao Lula. Não é assim, mas é tanta propina assim, daí a Graça Foster entrou e estancou a propina do Lula, mas eu fico impressionado, onde estaria? O triplex seria do Lula, teria elevador, na piscina de dinheiro, tipo tio Patinho. Na verdade, quem recebe propina, ele, como se diz, ele caga um montinho em cada lugar. Hã? Em cada lugar. É um pouquinho nas Bahamas, é um pouquinho lá no paraíso, não sei da onde. Mas não ia aparecer, doutora Luiz. Bom, mas tem coisa que às vezes é difícil rastrear. Mas Cunha apareceu. Apareceu tudo? Não sei. Pois então. Eu sei que alguma coisa apareceu. O Lula não aparece nunca. É que as pessoas vão botando um montinho em cada lugar. Entendeu? Pegou esse, eu tenho aquele para buscar depois, quer dizer. Eles podem até ter enterrado em casa o dinheiro. Pode, mas ele mora em apartamento. Ele deve ter um sítio, ele deve ter um sítio. Não, ele não tem. Um sítio, você sabe. Mas ele enterra no sítio do parente. Doutora Luísa, a gente não pode julgar sem saber de tudo corretamente. Isso não se pode pré-julgar as pessoas. Vamos esperar para ver o que acontece. E outra coisa que ele disse também, que a Dilma em 2014 teria dito que na época da campanha pode-se fazer o diabo. Né? E por quê? Porque ela queria enfraquecer a imagem do presidente Lula para que ele não voltasse a concorrer. Né? E daí ela também já se manifestou dizendo que isso tudo é inverídico. E o Palocci até agora ele não conseguiu provar nada do que ele afirmou. Ele apenas afirma, assim. Ele e a fala. testemunha, que é a prostituta das provas, não é, doutora Luísa? Que são como bem sabemos. Que são esses 2 motoristas. Mas não são esses motoristas que nós estamos interessados. Deve ter alguma outra coisa, não deve ter registro de encontro, tinha fotografia dele no... E por que já não teriam mostrado, doutora Luísa? Porque na verdade, 18 de janeiro, é que na verdade, as coisas vão sendo apresentadas na medida que são necessárias. Mas é necessário fazer uma cortina de fumaça. Eu acho muito estranho, porque as delações do Palocci vem aparecendo assim, numas épocas estratégicas. Uma semana antes das eleições. Não é estratégica. Uma semana antes das eleições. Não é estratégica, não é estratégica, e eu vou explicar por que não é estratégica. Estourou. Deixa eu concluir. Claro, estourou o escândalo do Bolsonaro, agora do filho, delação do Palocci. Então véspera das eleições, 12 páginas da delação do Palocci. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona a delação. O delator, ele faz uma delação vasta. E essa delação é dividida por anexo. Anexo 1, propina da obra tal. Anexo 2, da obra tal. E assim vai. Parece que o dele tem 40 anexos. Bom, então esses anexos eles são divulgados quando está sendo investigado o crime a que se refere aquele anexo. Então ele surgiu agora porque está sendo investigado a obra da usina de Belo Monte. Claro. Quer dizer, quando é que vai aparecer? Quando vai desenvolver aquela investigação. Mas o anexo dele nunca tem uma prova documental, é sempre o que ele disse, o que ele afirmou.
E nunca aparece o O documento. senhor viu o anexo e o... Eu não vi o anexo, mas se existisse o anexo, já estaria na O Rede Globo. senhor viu, Já doutora estaria, Luiz? já teria vazado, doutora Luiz. Doutora Luiz, o senhor viu o anexo? Data vênia, doutora Luiz. Não, Eu não, confio vi o Avex, não vi, mas tomei conhecimento dele. Nós Nós também. É? E E aí? de nenhuma prova, ninguém tomou conhecimento de prova alguma. Não viram o depoimento dos motoristas? Não. Ah, vi. bom, eu vi. O depoimento Eu vi. doutora Luiz. Confirmando testemunhas, que ele foi lá e tal e perguntou, Não, o que tu tá levando aí? Eu me Já sei que você deu uma risadinha. Não, quando o senhor falou, você um motorista sabe o que está acontecendo dentro É que dele. nós confundimos Motorista que era o não é motorista burro. do Flávio. Motorista não é burro. A gente pensou que era do motorista do Flávio, que até hoje não deu depoimento. Exatamente, todo mundo assim, louco para saber o que esse motorista tem a dizer, esse miliciano. O que vocês estão achando do general Mourão na vice-presidência? Para mim é uma grata surpresa. Diante Uma do dádiva presidente, de Deus. qualquer um que ficasse na vice-presidência, para mim, seria muito bom. Já Qualquer pensou se o Bolsonaro renuncia, ele fica de presidente? Eu, Mas tem um outro militar no poder. particularmente, assim, como pessoa, eu simpatizo com o Mourão. Simpatizo, de boa Bagé, gente, é boa gente. É da terra do meu avô, né? Ele é calmo para falar, embora esse jeito meio grosso às vezes, mas ele não diz coisas agressivas, ofensivas. Ele é ali, aquela pessoa sempre do mesmo jeito. Vamos ver, né? Até quando. Gente, E ele, inclusive, só um pouquinho, ele está se insurgindo, inclusive contra os militares que não querem a inclusão dos militares na reforma da Previdência. Sim, Ele diz ele que passa para 35 anos. e aí ele está comprando uma briga com os militares. Sim. Eu acho que ele está tendo pulso. Sim, Né? é sendo coerente. É. Sendo coerente. Vamos fazer a reforma, então, para todo mundo. Claro, né? Claro. Ele já está aposentado, ele já está reformado. Não custa. Não, é que o problema, eu tive hoje analisando uma estatística, porque realmente os militares, nós temos assim uma distorção enorme. Vou citar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos 400 e poucos coronel na ativa e 57 na ativa. Então, com os 400, nós temos 10% de coronel na ativa e 90 na inatividade. O Rio Grande do Sul gasta, parece que quase o triplo de salários com os coronéis da inatividade e 1/3 dos coronéis da ativa. Na Polícia Civil, na Brigada Militar, a mesma coisa. Na Polícia Civil, nós temos 5.000 e poucos policiais na ativa e mais 5 e pouco na inatividade. E o Estado gasta mais com os inativos do que os policiais nativos. Isso é o caos. E a tendência disso é ficar pior no futuro. Cada vez nós vamos ter mais policial e militar na ativa, na reserva, e menos na... Então, aqui, ó, no mínimo, como o general Mourão prega isso, no mínimo aumentar o tempo de permanência no serviço militar de 5 anos militar. Eu acredito que seria o mínimo 10. O razoável seria 10 anos. Né? Porque o militar, ele vai para a reserva, se ele quiser, claro, ele pode ir até os 70 anos, para sair na compulsória. Ele se aposenta, ele vai para a reserva com 45, 46 anos. Ele tem mais no mínimo 10. Olha, claro que realmente nós não podemos pedir para um militar de 50 anos sair atrás de bandido, né? Porque ele já não tem mais condição física para correr atrás de guri bandido, né? Mas ele pode ocupar funções administrativas, né? E deixa a gurizada na rua para caçar bandido. Então, acho que essa situação... que o doutor fala da Previdência é a má gerência por parte do Estado. Não, a pessoa contribuiu durante o período que ela esteve trabalhando ali. Só o dinheiro que foi descontado ali a título de Previdência foi mal investido. Mas de qualquer maneira, o sistema ele está todo errado. Quando estão falando aí nesse sistema de capitalização, isso aí não vai funcionar. O sistema de capitalização não vai funcionar. O que é o sistema de capitalização? É um fundo que vai gerir recursos para garantir a aposentadoria. O Previ, que é do Banco do Brasil, mais o da Caixa, etc. Esses fundos estão envolvidos em falcatrua. Eles pegam aquele bolo dos funcionários públicos e recebem propina para comprar títulos podres. Porque eles têm que gerir aqueles recursos para, com esses recursos,
fazer aquele Mais fundo uma vez a gente para volta pagar. ao assunto da política. Quem vai gerir esses recursos não são funcionários do Banco do Brasil, da Caixa do Correio. São cargos que são dados pelos governantes. Pessoas que são do meio privado. Essa poupança compulsória, tanto é que não está resolvendo o Chile. O Chile criou isso e é um fracasso total. E o Então Chile É não o sonho do funciona. Paulo Guedes. E o doutora Chile Luiz. hoje- É o sonho do Paulo Guedes. Eu não concordo com esse posicionamento dele. O Chile Talvez ele tenha mais elementos do que eu para acreditar que isso está certo. Eu acredito que não. O Chile é o país que tem o maior índice de suicídios de idosos em função da aposentadoria, de não terem aposentadoria. Em de média, não R$400 conseguirem. Não ao nosso consegue se câmbio o valor manter. da aposentadoria de alguém no Chile. Aí, doutora Márcia, e aquela questão que o Bolsonaro falou, acho também lá em Davos, que ele quer, que ele não é inimigo da Revolução Bolivariana. O que é que a doutora acha? Doutora Luiz, eu acho que ele realmente ele é contra qualquer ideia, não é assim, que lembre, né, a esquerda. O senhor sabe que ele é bastante contundente em relação a qualquer coisa nesse sentido. É uma posição dele, É uma eu acho. posição Temos dele, que sem respeitar problema. ela, tem que Não, respeitar É também. o que eu concordo plenamente. Ele admirava o Maduro há um tempo atrás? Ele admirava o Chaves. Hugo Chaves. Hugo Chaves. Ele Chaves, admirava perdão. muito o Hugo Chaves. Mas eu lhe digo assim, eu queria falar sobre o General Mourão, doutora Luiz, que eu estava aguardando a É um pouquinho oportunidade. que está terminando o nosso bloco aí. Não, sem problema. O General Mourão, assim, ó, eu tenho lá minhas dificuldades, porque assim, ó, a lembrança que se tem de um militar no poder não é das mais agradáveis. E daí assim, é porque ele é muito simpático, muito bonachão, aquela coisa toda. Mas eu não vou esquecer dele falando que o 13º é uma jabuticaba brasileira. Eu não esqueço, doutora Luiz, do General Mourão dizendo também que a culpa da marginalidade eram crianças criadas pelas mães e pelas avós, né, com a ausência dos pais. E também, doutora Luiz, uma coisa que eu acho inadmissível, ele mal assumiu a presidência e o filho dele já foi promovido no Banco do Brasil. Mas isso é uma gota no Não, oceano. não é uma gota no oceano, doutora Luiz. Se fosse de um governo de esquerda, provavelmente os direitistas... Quem Tá sabe vendo? esse filho Olha ali, dele, ó. quem sabe esse filho dele não é capaz. E aí não tem direito a esse aumento. Mas a será capacidade quantos dele não foi capazes não vista tinham? antes dele Mas se então, tornar igual Continuando o nosso programa da GSU TV, nós tivemos aqui debates acalorados durante um intervalo imenso, durante um bloco inteiro, né, que não deu tempo nem de nós fazermos o intervalo. Então a discussão estava bem acirrada, com posições contrárias às outras, mas isso é que é o importante. Aqui é democracia. Cada um expressa a sua opinião sem medo de melindrar quem quer que seja. Então, Aceitamos a opinião. nós temos que ter convicção. E aí eu gostaria, no encerramento do programa, se algum colega tem alguma manifestação mais a fazer sobre isso. Sobre o que nós discutimos aqui. Não, doutora Luiz, assim, ó, eu só gostaria de dizer que, na verdade, o nosso ano, né, já começou bastante movimentado. Todos os dias a gente tem uma Bolsonaro notícia. nem começou a governar e a coisa já está fervendo. Eu acho, doutora Luiz, uma frase célebre, eu acho que vai caber muito para o governo do Bolsonaro. O rei reina, mas não governa. É possível. Eu acho que é isso que vai acontecer. E aí, doutora Anjo? eu vou encerrar as minhas palavras dizendo, né, que ele deu manchetes, mas não deu conteúdos em Davos. Doutor Luiz Lamentável. Eu vou encerrar dizendo que o Bolsonaro vai ser o alvo de chacotas no mundo inteiro a partir dessa manifestação hoje, e já vinha sendo E a nós partir do momento da também. eleição, e nós somos as vítimas dele. E eu vou torcer para que isso não se concretize. Vou torcer para que o nosso governo, que eu não votei no Bolsonaro, bem, eu vou dizer aqui de público, não votei nele, mas espero que ele venha fazer um bom governo, porque se ele fizer um bom governo, vai ser muito bom para o Brasil. Então, dito isso, eu nos despeço, e junto com a minha bancada, dos nossos telespectadores, e dizendo que nos aguarde até semana que vem.
Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362 1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre.